Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É muita alegria, satisfação estar nessa noite aqui, para junto nós adorar o nome do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 8. Trago aqui a saudação da minha esposa Rutilene, que está comigo aqui na cidade, mas a gente fazia um bom tempo que ela não viu o neto, e nessa noite ela está ali curtindo o netinho, e ela mandou a saudação para a igreja, mas que o nome do Senhor seja glorificado. O nosso tempo é bem corrido. No começo da semana a gente já está voltando, retornando para casa novamente, e querendo Deus, a gente vai estar por ali até o dia que Ele permitir, e se Ele permitir até a consumação do século, ou até o dia do arrebatamento, que vai ser a consumação do século, nós estamos por ali, para que o nome do Senhor seja glorificado. Atos capítulo 3, verso 8, diz bem assim: quantos encontraram? Amém? E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Curva a tua cabeça. Querido, eterno e soberano Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e que ainda há de fazer, pela tua obra nesse lugar, Senhor, por essa igreja, por esse ministério tão lindo. O Senhor continua abençoando, Pai, a cada setor, a cada pessoa desse lugar, a cada membro, a cada congregado. Pai, mas nesse momento, Pai, é um culto especial, assim como os todos. Mas nesse momento nós te pedimos que o Senhor venha continuar a falar através da tua palavra. O Senhor já tem falado através da diligência, o Senhor já tem falado através dos louvores, através da leitura, Senhor, desse culto. Mas nesse momento eu te convido uma vez mais a usar a tua palavra através, Senhor, da pregação, para que a tua igreja receba mais força e poder nessa noite. Pai, enquanto a tua palavra será ministrada, usa os dons que não são meus, mas é do Senhor. Se o Senhor quiser, Senhor, falar no profundo com alguém, fale através da palavra. Se o Senhor quiser, Senhor, curar alguém, cure através da palavra. Se o Senhor quiser renovar a vida de alguém, renove através da palavra. Mas não deixa de agir através do teu Espírito Santo. A casa é tua, Senhor, o Senhor tem liberdade, e eu convido o Senhor a permanecer a falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Quem acredita e crê, assente adorando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, as horas passam muito rápido. Eu quero louvar a Deus antes de falar da palavra do Senhor, pela vida do pastor dessa igreja, Osias Celestino, que está à frente desses trabalhos, e no nome dele eu quero cumprimentar, pastor Valdemar Celestino e todos os obreiros que aqui estão, os presbíteros, evangelistas, os pastores, e na nave da igreja também, Carlinhos e mais alguns obreiros, José ali na porta, e todas as irmãs, eu quero cumprimentar a vocês na paz do Senhor Jesus, amém? Estou feliz de estar aqui nessa noite, louvo a Deus por essa oportunidade. Ele disse para mim, se vier para cá me avisa, e quando eu estava vindo eu falei, estou chegando já em Rondônia, estou chegando em Rolim de Moura, e para graça de Deus, estamos aqui hoje atendendo o pastor dessa igreja e toda a congregação. Amanhã estamos também atendendo. Não viemos em agenda nenhuma e não fizemos nenhuma agenda com ninguém ao sair de lá. Chegamos aqui para a glória de Deus. O Senhor está abrindo essas portas. E é o que nós fazemos, é adorar o nome do Senhor através de palavra, através da obra dEle. Então nós não tem como correr, Carlinhos? Nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Para quem sabe, para quem às vezes não sabe, eu estou no Santo Antônio do Matupi, Amazônia. Nós estamos morando ali. Eu estive agora tomando conta de uma congregação, mas a minha esposa, durante 1 ano e 1 mês, onde o presbítero Neivaldo e a esposa louvou a Deus lá, e o pastor Jandir Florentino andou pregando num trabalho lá, e Deus usou eles muito lá naquele lugar. Recentemente agora tivemos uma festividade, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas a gente também em seguida recebeu o convite de transferência. A gente estava numa comunidade por nome de Ipixuna, Amazônia,
e a gente foi transferido essa semana agora que passou para Santo Antônio do Matupi. A minha mudança está lá dentro da casa, que nem abri das caixas, só colocamos lá e viramos para Rolim de Moura correndo, para dar tempo de vir aqui, porque final de semana que vem há uma festividade no 180, e a Santo Antônio do Matupi é o 180, e aonde a gente vai tomar conta pertence ao 180, eu sou obrigado a participar dessa festividade lá, porque já faz parte, e será também a posse em seguida, na outra semana, para nós continuar ali mais uma grande obra. Então oreis por nós, orei por mim, pela minha esposa, que nós estamos ali fazendo a obra do Senhor. Deus levantou uma comunidade por nome de Ipixuna através dele e das nossas mãos que passou por lá. Quem passou lá viu o que Deus fez. Eu nem esperava Deus nos usar de tanta forma para aquele lugar. E de presente nós já teve mais um lugar para a gente fazer mais uma obra. Para quem não sabe, Amazonas não é igual aqui. Vocês estão num lugar muito abençoado. A Amazônia é bênção de Deus. Mas se você andar em 10 cidades do Amazonas, no mínimo 6 nunca foi pregado o evangelho. Só para você entender. Então vocês estão num lugar, nós vivemos num lugar, eu vivi aqui, que é gostoso de se pregar evangelho. Difícil entrar numa aldeia no Amazonas que não sabe nem quem é Jesus. Aí eu quero ver, lá tem essas situações. Mas o nome do Senhor está sendo glorificado. Deus, pela misericórdia, abriu as portas naquele lugar. E Ele nos honrou mais uma vez, por causa da oração de muitos que pertencem a Rolim de Moura, e muitos que também faz parte lá, amém? Então, obrigado pelas orações e continuo orando, porque eu não pedi para ir para lá, Deus me mandou ir para lá. Eu fiz uma viagem em 2021 para 2022, quando eu entrei no estado eu falei, fui pregar uma virada de ano, se Deus permitir eu vir para o Amazonas, eu venho. Por isso que eu digo, a gente tem que pensar para falar, né? Eu disse isso para Deus, pastor Valdemar Celestino, se Deus permitir eu vir para o Amazonas, eu venho. Olhei para minha esposa do lado do carro, no caroneiro, e falei, você vem? Ela falou, eu venho também. E Deus permitiu, irmão. Quando eu passei na casa do pastor presidente, que muitos aqui em Rolim de Moura conhecem, ele tem filhos da fé aqui nesse município, aqui na cidade, ele disse, você pode até ir embora, mas você vai voltar para o Amazonas, porque Deus vai trazer vocês aqui para cuidar de obra. E eu disse, amém, pastor, mais hora, porque se ele não falar comigo, eu não venho. Ô, glória. E Deus falou comigo, irmãos. Já estou encerrando aqui para a gente, quando a gente puder tomar um café na casa de alguém, nós contamos as bênçãos do Amazonas, para você entender como a gente está lá, que a gente está aqui hoje para pregar o evangelho. E a gente voltou para lá, depois que Deus falou por muitas das vezes. O último culto, eu vim congregar na igreja aqui no Rolim de Moura, e eu disse, se Deus falar comigo hoje, confirmando a minha ida, eu vou para lá. E eu estava sentado na cadeira, e o pregador, eu esqueço o nome dele, ele é bem conhecido, e agora fugiu da memória. Ele, no meio da mensagem, ele foi perto de mim, olhou para mim e falou, varão, eu vejo uma chave na tua mão em outro estado. Deus está tirando você de um estado e está colocando em outro. Ele não sabia que eu estava indo embora. Aí eu disse, agora eu vou mesmo, porque Deus confirmou todas as vezes que eu perguntei para Deus se era para mim ir. Então agora é Ele que vai mandar eu de volta. Quem crê nisso, amém? Meus queridos, o texto que eu li nessa noite é um texto muito conhecido. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. E eu li exatamente o verso 8. Eu queria trazer uma mensagem aqui, focada a esse tema, culto dos veteranos. Mas à tarde o Senhor colocou essa mensagem ao meu coração. E quando o irmão deu a palavra aqui, ele falou de adoração. O Senhor confirmou, através da palavra dele, essa mensagem para que eu falasse com a igreja aqui nessa noite. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, é bom nós lembrar algumas coisas para entrar nesse texto. A primeira fase que eu lembro, que é um livro escrito por Lucas. Muitos aqui sabem, alguns talvez não sabem, mas Lucas escreve 2 cartas na Bíblia. Uma por nome de Atos dos Apóstolos, denominado o Livro do Espírito Santo. E outra carta, Livro de Lucas, denominado o Livro dos Achados e Perdidos. Mas o texto que foi lido nessa noite, para essa mensagem, o Senhor leva nós a uma dimensão muito expressiva sobre uma adoração oculta. Que adoração é essa? O capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos
vai narrar através de Lucas uma história contada, para que nós trazemos os dias atuais e refletimos algumas coisas. Quando nós olhamos para o texto, escute bem com muita atenção. Eu quero resumir em rápido tempo essa mensagem, aquilo que Deus colocar no meu coração. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos descobrir alguém querendo adorar e algo impedindo. Nós pegamos Atos dos Apóstolos capítulo 3, e nós vemos uma igreja chamada Templo de Porta Formosa, a qual era costume os crentes orar nela. O texto ainda vai dizer horário, às 3 horas da tarde, hora nona, aproximadamente 3 horas da tarde. Ia 2 obreiros orar sobre essa congregação. Agora escute, eu estava até dizendo esses dias, um estudo lá no Amazonas, que nós assembleanos, nós crentes, nós temos que tomar cuidado para não acostumar, porque o evangelho não é de costume, o evangelho é de renúncia. Escute bem. Por quê, irmão Ronei? Porque era acostumado Pedro e João ir orar na Porta Formosa. Já virou costume, pastor Valdemar. Por muitos anos eles oraram. Orar é pecado? Não, orar é algo especial da parte do cristão no evangelho. Mas eles acostumaram. Por que eles acostumaram? Se você pegar o texto, aprofundar nele, você vai perceber uma dimensão no texto, que eles oraram por cerca de muitos anos e nunca viu uma necessidade na porta da igreja. Ô glória! Alguém já entendeu o que eu estou pregando aqui nessa noite? O texto vai dizer, irmão Carlinho, que eles oraram por muitos e muitos anos. E alguns historiadores da Bíblia Sagrada vai dizer que vai passar de 40 anos, a cerca de 44 anos. Eles vão orar na porta do Templo Formosa. Mas um dia vai acontecer um fato que a igreja precisa estar atenta. Que fato é esse? Em Atos capítulo 1 e capítulo 2, todo mundo sabe o dia do Pentecoste. E o dia do Pentecoste mudou a visão de alguns obreiros, e especialmente a de Pedro e João. Por quê? Jesus tinha ensinado todas as coisas para ele, mas ainda não tinha descido o Espírito Santo. Eles sabiam o que era pregar, sabiam o que era expulsar demônio, sabiam o que era repreender enfermidade. Eles estavam com desejo de fazer a obra, mas só em Atos dos Apóstolos que eles vão conhecer o principal poder de fazer todas essas coisas. Porque em Atos dos Apóstolos eles recebem o Espírito Santo, e agora eles têm poder para repreender demônios, têm poder para repreender enfermidade, pelo nome do poder do sangue de Jesus Cristo. Oh glória! Agora entenda. No capítulo 1 e capítulo 2, eles vão receber o Espírito Santo. Eles já oravam lá na igreja, na porta do Templo Formosa. Agora são homens diferentes. Em seguida do dia do Pentecoste, Pedro, cheio do poder de Deus, Pedro tinha um costume de falar grosso, falar alterado com as pessoas. O texto vai dizer que Pedro sobe na praça pública e começa a falar do amor de Deus. Algumas pessoas, quem sabe, olhou para Pedro e vai dizer bem assim: se Pedro for pregar, eu não vou no culto. Se Pedro for falar, eu nem lá na praça eu vou estar. Porque ele era grosso para falar o evangelho, irmão Anderson. Agora escute, quando Pedro pega a palavra, Pedro vira para todo aquele povo e fala: varões, oh glória, varões galileus, varões de boa presença, em algumas escrituras, varões valorosos, em algumas escrituras. Agora escute, quando ele falou isso, ele já quebrou o patamar de visão que eles tinham dele. E ele agora, o povo para ouvir. O texto vai dizer que na primeira mensagem quase 3.000 almas aceitam Jesus. No outro dia Pedro está em praça pública, quase 5.000 almas aceitam Jesus. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, com 2 mensagens, quase 8.000 almas vai aceitar o Evangelho. O que aconteceu que as pessoas estavam acreditando? O poder do Espírito Santo que desceu do céu. E candará sépia. Eu venho nessa noite com autoridade da parte de Deus nessa igreja, a anunciar a você e aqueles que querem ouvir, que o poder do Espírito Santo muda vidas. E Jesus disse que esse poder está sobre a igreja. E recebereis poder quando descer sobre vós o meu Espírito Santo. Atos 1 versículo 8. E sereis as minhas testemunhas. Oh glória! Entenda uma coisa: a igreja está cheia do Espírito Santo. A igreja tem o poder do Espírito Santo. A igreja
sébia, uracandarabacai. E esse Espírito Santo está sobre aqui. E esse Espírito está sobre a igreja. Oh, glória. Pedro estava com vontade de pregar. Pedro estava com vontade de usar o Espírito Santo. Ah, mas não pode usar. Pedro estava com vontade. Oh, glória. Aí agora vai mudar a história. Porque aquilo que era costume, igual eu falei, pastor Valdemar, crente não pode acostumar. A igreja, a crença é renúncia. Não é costume. Era acostumado a orar, não enxergava o necessitado na porta. Mas renunciou agora através do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que só o Espírito Santo, ele traz a renúncia na vida de alguém. Quando ele está cheio do Espírito, ele já vai orar no mesmo horário, no mesmo lugar. Ele já é impactado na porta da igreja. O texto vai dizer que quando ele chega na porta da igreja, para a gente resumir aqui para orar, eles são parados pela dimensão atmosférica espiritual. Que dimensão é essa, irmão Ronei? Quando ele está na porta da igreja, eles vão ver um paralítico que anos e anos, presbítero Neivaldo, estava ali pedindo esmola. Eu peço para você olhar aqui, por favor, com muita gentileza. Será que nós estamos cheios mesmo do Espírito Santo nos cultos? Oh, glória. Será que nós estamos tendo essa visão atmosférica espiritual? Que se alguém chegar doente aqui, tem que sair curado? Igreja e culto é para isso, oh glória. Será que a nossa visão atmosférica está olhando para alguma pessoa e Deus está falando, está faltando comida na casa dele, na casa dela, vai lá e ajuda, sustenta a despensa? Será que essa visão ainda está sobre a igreja? Eles vão olhar para ele. Aí o homem estende a mão, pastores, e fala bem assim: me dá uma esmola. Quando eu li um texto certo dia, o Espírito Santo falou no meu coração. O dia que ele pediu esmola para Pedro e João, nem a cabeça mais ele aguentava erguer. De tanto tempo que ele estava lá e crente não via ele. Oh glória, oh glória. Eu entendi, irmão, que quando Pedro e João parou na porta da igreja, ele estava tão sem força que ele só levantou a mão e disse: me dá uma esmola. Mas crente cheio do Espírito Santo, ele é ousado, ele é ousado. Glória. Porque Pedro parou de frente com ele e falou bem assim: olha para nós, rapaz, pode ler o texto, Atos capítulo 3, Pedro fala essa linguagem com ele. Olha para nós, irmãos, glória. Imagina alguém 40 e poucos anos, que nunca recebeu uma palavra profética de quem estava dentro da igreja. Ele ergue a cabeça agora, vê dois obreiros, porque naquela época, quando Jesus formou os discípulos, ele formou também as vestes. Eles eram identificados pelas vestes deles. E então quando ele olha, ele vai entender que aquele povo era crente, que era obreiro que estava na porta, e que quem sabe o que passou na mente daquele paralítico. A lei judaica defendia uma tese daquela época. E que tese é essa? Se faltar um braço, não entra aqui na igreja para adorar. Se faltar um dedo, não entra aqui. Se faltar algo no corpo, um pé cortado, não pode entrar na igreja, tem que ficar por lá de fora. Quem sabia disso? Isso é a lei judaica daquela época, não permitia. Por isso que ele era colocado, o texto vai dizer que todos os dias a família trazia ele, colocava ele na porta do templo Formosa para ele pedir de esmola. Glória. Agora entra comigo no texto, nesses minutos. A cabeça daquele aleijado na porta, a cabeça daquele paralítico, daquele coxo, a forma que você entende na Bíblia. Ele olhava para frente e pedia esmola, mas a mente dele ouvia o culto aqui atrás. Meu Deus, oh glória. Entra comigo no texto e começa a imaginar quantas das vezes ele quis entrar no culto, quantas das vezes ele quis dar um glória, quantas das vezes ele quis adorar o nome do Senhor, quantas vezes ele quis entrar para dentro do culto, mas quem sabe o obreiro falava: não,
Aqui você é barrado, você só serve para pedir esmola e vai ter que ficar até alguém te reconhecer, ou Deus fazer um milagre na tua vida. Quem sabe quantas vezes alguém parou ele e disse, aqui dentro você não pode entrar, mas na mente dele, quem sabe ele dizia, se um dia Deus me der a oportunidade, eu vou entrar adorando diferenciado na igreja. Oh glória, oh glória. Irmão Ronei, por que você está levando essa mensagem para esse lado? Eu quero que você olhe para você nessa noite e olha, o que está faltando em você para você dar glória a Deus, oh glória. O que está te atrapalhando? Porque se você tem mão, você pode levantar. Se você tem boca, você pode exercer e glorificar. Se você tem aleluia, você pode dar aleluia, porque o nome do Senhor será glorificado. O que é que te atrapalha aqui hoje? Alguém está entendendo? Deus está te dando uma dimensão de autoridade nessa noite. E está dizendo, a luta está te atrapalhando você adorar. É em meio às lutas que vem vitória. Como é assim, irmão? Os mais belos hinos de poesia foram feitos em momento de tribulação. Os hinos das harpas que nós adoramos o nome do Senhor foram feitos em meio a guerras, e o nome do Senhor ainda glorificado através desses louvores. Oh glória. Eu imagino, meu Deus, oh glória, quando ele olha, Pedro olha para ele e fala, olha para nós. Quando ele olha para os dois varões, oh glória, Pedro vai lançar, Renato, uma palavra que todo cristão tem que andar com ela. Porque Pedro agora já não é mais o Pedro carnal, é o Pedro cheio do Espírito Santo, oh glória. Ele vai olhar para o paralítico e vai falar, olha para mim, rapaz. Quando ele olha para ele, ele fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Aí entra uma vírgula dentro da mensagem. O que Pedro tinha? Alguém a lembra? Acabou de vir da vigília do Pentecoste, acabou de vir do culto do Pentecoste, acabou de vir do culto do batismo com o Espírito Santo, presbítero Anderson. Pedro estava dizendo, eu a ganhei, foi coisa preciosa, mais do que ouro e prata. Eu tenho é o Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer assim, mas o que eu tenho, em nome do Cristo Nazareno, porque o homem não faz nada. Pedro tira o nome de Pedro e fala, em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E o crente que é cheio do Espírito Santo, a visão dele é diferenciada. E a primeira visão, Jesus, oh glória, que ele precisa de ter, começa na casa, na igreja, dos domésticos da fé, é enxergar a necessidade, é enxergar quem está perto. Começa por aqui, oh glória, porque era na porta o problema, e eles nunca tinham visto, pastor. Mas escute, igreja, o tempo já está me pedindo para fazer final. Só que tem situação que não é pregar bonito. Eu gosto de mensagens bonitas, os irmãos me conhecem, sabe. Eu gosto de cantores que cantam bem, eu acho bonito. Mas eu gosto do que fala com Deus, do que é bom para ouvir. Oh glória, oh glória. Não é só pregar aqui e amanhã não abrir. Jesus, não sei porque Jesus está me falando na minha memória. Não é só pregar aqui e amanhã não poder abrir a porta para atender alguém. Por quê, irmão Ronei? Porque na hora que Pedro falou assim, o que eu tenho eu te dou, ele estendeu a mão, pastor Esias, porque aquele homem não dava conta de levantar mais, oh glória. Ele estava dizendo assim com a mão, tem gente que vai ter que pegar pela mão, oh glória. Tem pessoas que estão em alguma situação que você vai ter que estender a mão e falar, eu te ajudo a levantar. Tem gente que vai entrar em dificuldade, que tem que estender a mão e falar, eu estou aqui para te ajudar, porque eu estou cheio do Espírito Santo. O candaramandalabacai. Tem pessoas que vai ter que precisar de você estender a mão para ela.
Quando Pedro dá a mão para ele, nós vai lá para a dimensão do texto. Imagina a mente dele. Quem sabe se fosse algumas pessoas, até alguns cristãos ia dizer bem assim: agora sim, vai sair coisa boa aqui. Quem sabe até pensou assim: isso aqui é meu, eu que estou dizendo. A melhor oferta vai ser hoje, porque esses homens aqui são homens de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas quando Pedro dá a mão para ele, o texto diz que os tornozelos dele se afirmou. Tem gente que só vai andar na hora que você estender a mão para ele. Tem gente que você vai ter que, se precisar de jogar nas costas e carregar, vai ter que colocar no ombro. Por quê? Porque o pastor, ele pega a ovelha que está dispersa do aprisco, coloca no ombro e traz para sarar as feridas. Mas é só o pastor que faz, irmãos. Todos nós temos chamado de pastorear, e pouca gente sabe disso. Jesus deu esse dom para todos, para muitos. E tem muitos que valorizam e tem muitos que não valorizam. Tem obreiro, oh glória, porque, meu Deus, eu preciso falar isso. Deixa que o pastor resolve, deixa que o pastor faz. E se Jesus mandar você fazer, chega no teu pastor e fala: pastor, só me permite fazer. Oh glória. Porque o seu pastor vai permitir, porque ele entendeu o recado da parte de Deus. Oh glória, isso aqui desceu agora. Oh glória. Quando os tornozelos dele se afirmou, ele fica firme no tornozelo. Agora escute, se fosse a época do celular, que não era ainda, era a época de mensageiros. Oh glória. Quem sabe ele ia pegar um telefone, ele ia ligar: família, não precisa de buscar eu hoje. Oh glória. Por quê? Hoje os crentes me viu. Oh glória. Vou falar de novo mais profundo ainda. Família, não precisa vir que hoje eu vou nos meus próprios pés. O que aconteceu? É porque hoje eu conheci quem consegue levantar o caído. Nikandará, mandará, bacai. Se fosse a época do celular, essa aqui é uma interpretação minha dentro da Bíblia e do texto. Agora aí imagina, mas sabe o que o texto vai dizer que ele vai fazer? Olha para mim por gentileza. Você chegou nesse culto que jeito? Porque se você chegou triste, angustiado, o versículo 8 fala que Pedro e João, no versículo 7, fala que Pedro e João vai entrar para dentro da igreja assim que ele fica de pé. Mas no versículo 8 fala que quando ele entrando no templo, ele entrou que jeito? Quem lê o texto? Ele entrou igual você que passou pelo presbítero, nem deu para o Senhor. Ele entrou igual você que passou aqui pelo irmão, nem quis nem falar nada. Ou entrou igual você que sentou lá no cantinho e falou assim: se me der oportunidade hoje eu já rejeito. Hoje o dirigente, deixa ele comigo. Não, ele não entrou assim, né? O texto vai dizer que ele entrou no templo desse jeito, ó. Ninguém entendeu, eu vou fazer de novo. Eu gosto de interpretar texto agora. Ele entrou no templo pulando e saltando e adorando a Deus. Quando ele dava um pulo, ele dava um glória, ele dava um aleluia. Eu não sei de que jeito que você veio aqui, de que jeito que você entrou nessa igreja, mas nessa noite Deus está dizendo através dessa palavra que se você veio aqui para me adorar, é para você exaltar o meu nome, glorificar o meu nome, é para adorar da forma que eu te fiz adorador. Há uma dimensão aqui que Deus vai mudar a vida de pessoas aqui nessa noite. Há uma presença do Espírito dele aqui. Ele está sussurrando no meu ouvido e plantando no meu coração. Eu vou mudar o pensamento de vidas aqui nessa noite. Eu vou mudar adoradores aqui, que vai chegar no culto diferenciado. Glória. Fica de pé em nome de Jesus. Mas escute, quando ele entrou pulando, Carlinhos, quando ele entrou dando glória, você se prepara para mexer com o psicólogo de alguém quando você é adorador diferenciado. O texto vai dizer que quando ele entra pulando e saltando, alguém vai parar Pedro, não vai parar ele, vai parar quem é líder. Pedro agora está liderando ele, oh glória. Aí alguém, pastor Osias, oh glória,
vai olhar para Pedro e vai falar: Pedro, quem é esse aí? Oh, glória! Que está pulando aqui no culto. Oh, glória! Aí Pedro, eu sou fã de Pedro, tá? Eu sou fã. Pedro já fala assim: ó, fica calado. Pode todo mundo calar a boca. Por quê? Esse aí não é mais aquele paralítico lá da porta. Ele é o adorador agora aqui na igreja. Procura se tem alguma coisa que ele não pode ficar no culto. Procura se tem alguma coisa que ele tem que sair de dentro da igreja. Procura se tem alguma coisa que atrapalha ele. Se achar, tira. Mas se não achar, deixa ele adorar. Oh, glória! Receba a presença do Espírito de Deus. Levanta a tua mão para o alto. Deus vai te surpreender. Quando eu sentei ali, eu olhei para o Senhor, que o Senhor chegou depois que eu já tinha chegado. O Espírito de Deus falou no meu coração: diga para ele que eu tenho um projeto grande sobre ele e a família, e eu vou surpreender ele dentro de pouco tempo. O Candarabacai, porque a sua adoração chegou ao céu. E Deus assim diz ao meu coração, e usa a minha boca para te dizer: farei novas coisas na tua vida, te encherei da minha graça, te encherei do meu Espírito. Muitos que olham para você não entendem, mas eu te fiz adorador. Eu te fiz adorador. Se prepara, porque Deus vai mudar o teu cativeiro. Pedro falou para eles: ó, não mexe não. Então quando você começar a adorar, se prepara que alguém vai querer te parar, quem não adora. Oh, glória! Quem não adora quer incomodar quem adora. Quem não vem para o culto para glorificar a Deus, quer usar ideias para tirar o culto de alguém. Quem vem para o culto parecendo que está no velório, quer fazer velório na vida de alguém também. Oh, glória! Sabe o que Deus está plantando ao meu coração? Você vai começar a incomodar a gente a partir desse culto. Gente não vai querer ficar perto de você, alguns, mas vai aprender a ser adorador. O Candarabacai, receba essa adoração. Receba, abre os teus olhos espiritual. Abre os teus olhos, porque Deus está dizendo: eu renovo as tuas forças, eu te uso, glória, eu encho você da minha graça. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Se você veio para esse culto para adorar, 30 segundos para você adorar. Para nós encerrar, oh glória. Escute, não vai precisar de mudar. Meu Deus, oh glória. Não vai precisar de ir embora. Você vem nesse culto perguntando para Deus: é para mim ir? Oh glória. É para mim ir, Deus. Fala comigo nessa noite. E o Espírito dele que enche o meu coração manda te dizer: não é para arredar o pé. Farei novas coisas na tua vida nesse lugar. Farei nova história na tua vida nesse lugar. E aquilo que deu errado, eu vou trazer coisas certas na tua vida. Mas Deus manda te avisar: para de tentar pegar o erro e trazer para a tua vida novamente. Quando eles olhou para eles, para me encerrar, eles acusaram o adorador. Mais de 40 anos na porta, ninguém falou: seu aleijado, você quer ir para o culto? Ninguém, pregador, falou: ô aleijado, quer assistir um culto? Não. Mas o dia que ele adorou, alguém falou: quem é você para adorar? Oh, glória! Meu Deus, oh glória!
Você entendeu? A Bíblia diz que a adoração move as trevas. Quando um crente adora, o inferno é abalado. E depois que move as trevas, a adoração sobe para o céu. E Deus traz bênção através da adoração sobre a vida do adorador. O adorador não move só o céu, não. Ele move as trevas também. Tem adorador aqui nesse culto? Deus vai surpreender crente nesse lugar. Deus vai surpreender pastor Osias Celestino. Deus vai surpreender crente nesse lugar. Há uma atmosfera espiritual aqui que Ele está plantando ao meu coração. Pelos olhos da fé eu estou entendendo o que Deus vai fazer. Vai começar a aumentar os sinais aqui nesse lugar. Vai começar a aumentar os sinais aqui nesse lugar. A Bíblia diz que onde é que tem adorador, onde é que tem crente, tem sinal de adoração. E qual que é o sinal? É barulho? Não, é cura, é milagre, oh glória. Barulho é exaltação, oh glória. Mas o que acontece? Há maravilhas no lugar. Quando um adorador adora de verdade, Deus cura, Deus batiza, Deus renova. Tem mais coisa? Ainda tem. Ele disse bem assim: ainda haverão mais coisas do que essa. Eu preciso de encerrar. Oh, glória. Tem alguém em nosso meio que é adorador e parou de adorar distanciado? Aonde está você? O relógio já passou. E eu preciso rapidamente, com 30 segundos, te fazer um convite especial. O que te atrapalha você adorar? Irmão Ronei, eu estou envolvido no negócio. Para com isso, para de culpar o envolvimento. Irmão Ronei, eu estou no negócio que eu preciso de resolver. Vem adorar, Jesus resolve para você. Oh glória. Aonde está você, se você está no nosso meio? Eu preciso de fazer um apelo. Alguém que me ouve, talvez, quem sabe, nas casas ao redor, com o microfone alcança. Eu convido, se tem algum adorador que está parado, está ouvindo ou está nesse culto, a sair do teu lugar e correr para frente, para me orar pela tua vida, porque novas coisas virão sobre você, oh glória. Enquanto eu convido, se tem alguém, eu quero chamar a igreja para orar, oh glória. Se alguém crê em milagre, corre para frente, as horas estão se passando. Corre para frente, eu quero orar por milagre nesse momento, com 1 minuto de oração. Eu quero orar para Deus curar, para Deus batizar, para Deus renovar, irmãos. Nós estamos vivendo uns dias no Amazonas, que quase todo culto tem testemunho de Deus curando câncer, curando enfermidade, renovando vidas de pessoas, dando livramento. O Candarabacai, a primeira mensagem que eu preguei no estado do Amazonas, Deus falou comigo: fala que eu dei livramento para alguém de morte, que alguém estava na Tucá esperando uma pessoa antes de ontem. Quando eu falei, estava a pessoa esperada dentro da igreja e a pessoa que estava na Tucaia. E eu disse: Deus está me dizendo que vai dar livramento e vai mudar a vida dessa pessoa que está querendo tirar a tua vida. Alguém veio para frente em pranto de choro. 2 dias depois o pastor presidente me chamou e falou: meu filho, estamos sabendo, só você que não sabe, porque Deus te usou na mensagem, mas a pessoa que estava sendo tocaiada estava dentro da igreja, e quem também estava lá dentro visitando. E a pessoa foi lá hoje pedir perdão para outra, e o nome do Senhor foi glorificado. Escute, Deus não me trouxe nesse estado novamente à toa. Eu quero abençoar a vida de alguém aqui para você sair dessa miséria de esmola. Deus não te chamou para ficar em porta pedindo esmola. Deus te chamou para ser adorador. Aquele homem viveu tantos anos pedindo esmola, mas o dia que ele teve a oportunidade de ir cultuar, ele virou o melhor adorador da igreja. Aonde está você que precisa de oração? Vem rápido. Se não tem, eu vou entregar o microfone. Alguém que precisa de um milagre, oh glória, sai do teu lugar correndo. Se você crê, venha para o altar. Se não vem, não tem problema. Se você crê, venha para o altar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Pode ir para o altar se você crê, eu vou orar com você, e o nome de Deus vai ser glorificado. Oh glória, olha para mim. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mudar a tua história.
Deus vai mudar. Eu não sei, aqui eu conheço quase todo mundo, mas a senhora eu não sei quem é. Mas assim manda dizer o Senhor. Não é para mudar, não é para ir embora, é para permanecer. Porque assim diz o Senhor: eu vou mudar a história, vou mudar o cativeiro, eu vou quebrar as correntes, eu vou fazer coisas novas. É só se prepara, mas tem que virar adorador, assim diz o Senhor. Tem alguém que quer receber a oração? Não tem? Tem alguém? Eu preciso de encerrar. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Me lembro da minha finada mãe. Essa igreja tem uma parte dela, para quem congrega aqui sabe. E a minha mãe disse para mim bem assim, antes de morrer no leito do hospital ali em Cacoal: não para de pregar o evangelho, porque Deus me disse que na minha família teria um pregador, e você é esse pregador da família. E eu disse para ela: enquanto eu tiver fôlego e vida, eu vou falar do nome dele, não por só a causa da senhora, porque eu tenho desejo no coração de falar, mas também porque a senhora fez por mim, porque ela lutou para que eu estejasse aqui aonde eu estou. Ela partiu, ela tem um legado nessa congregação, e por isso que eu senti com tanto amor e prazer de atender essa agenda, pastor. Porque na hora que o senhor falou minha vida, se tiver aqui, eu disse: se eu atender só essa, para mim está bem. Porque Deus, oh glória, fez grandes coisas na minha vida nesse lugar. Quem crê em milagres? Os obreiros estendem as mãos para cá. Vamos orar por essas vidas aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas aqui, para que teu nome venha a ser glorificado. Aonde estão essas vidas, Senhor? Repreende toda enfermidade agora, todo mal. Pai, entra com o poder do teu Espírito Santo. A tua palavra diz que o Espírito Santo convence o pecador do pecado. Mas eu aprendi que o Espírito Santo também invade o corpo e convence a enfermidade para sair do corpo. Oh glória, oh glória. Em nome do teu filho amado agora, Senhor, invade essas vidas agora, invade esses corpos agora, pelo poder do Espírito Santo. Onde é que tiver um osso quebrado, renova agora. Onde é que tiver uma enfermidade alojada, câncer, tomou, seja repreendido agora, pelo poder dessa oração. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas um dia o Senhor me batizou com o Espírito Santo, assim como Pedro e João foi batizado. E nessa noite eu ministro, oh glória. Recebe agora, recebe agora essas vidas que estão aqui na frente. Recebe a graça agora, recebe a cura agora. Há uma mão espiritual tocando em corpos aqui nessa noite. Há uma mão espiritual na nave da igreja tocando em vidas nessa noite. Recebe agora, em nome de Jesus. Recebe agora, recebe agora, recebe agora. Recebe a minha graça, recebe aqui no altar, recebe agora no meio dos obreiros, recebe agora a minha graça, recebe meu poder, a Dianaia Sépia, Uramandarabacai, recebe em nome de Jesus, recebe aqui, oh glória. Deus fez para ser adorador, Deus te fez para adorar o nome dele, e enquanto você adora, eu repreendo a enfermidade, assim diz o Senhor, eu repreendo agora. Abre a tua boca, porque a Dianaia Sépia, alguém vai sentir o toque do Espírito aí agora. Recebe o toque do Espírito agora. Agora. Recebe em nome de Jesus agora. Recebe na nave da igreja agora. Se for batizado, fala em mistério. Fala na língua dos anjos agora. Uracandarabacai. E Cadaia Sébia. Se não for batizado, recebe batismo. Recebe renovo. Onde é que você estiver, recebe agora essa graça. Essa graça do Espírito Santo de Deus. Nikanda no Yanai, Nikandai a Sébia, o Candará Mandarabacai, Nikandai a Nuyakandarabacai. Quando você chegar em casa, assim diz o Senhor ao meu coração e usa a minha boca, procura o que estava te incomodando. Ele vai fazer um teste com você. Procura o que estava incomodando. Como assim, irmão Ronei?
vai estar desaparecido, para que o próximo culto você entrar ali já glorificando o nome do Senhor. Tem tumor que estava aí, algumas pessoas foram desaparecidas agora. Oh glória, procura quando chegar em casa, porque pode fazer o culto de testemunho, porque os próximos cultos vai ter gente contando milagre, para que o nome do Senhor vai ser glorificado.